Identifique-se dizendo seu nome, área cultural em que atua, há quanto tempo trabalha com cultura no município onde reside. Meu nome é Renan Kronitsky, atuo na área de teatro e trabalho com cultura no município onde resido. Resido no município de Foz do Iguaçu. Eu nasci em Santa Terezinha de Itaipu, que é uma cidade ao lado, mas sempre morei em Foz do Iguaçu. E atuo nessa área há aproximadamente 10 anos. Conte quais são suas origens, como começou seu envolvimento com a área cultural em que atua e a sua trajetória enquanto trabalhador de cultura. Eu venho de uma família simples, moro com meus avós, meus pais se separaram logo cedo. Minha mãe era professora de escola infantil e meu pai era instrutor de futsal. E desde cedo eu sempre participei de atividades artísticas. Minha mãe sempre incentivou, desde desenhar e fazer coisas manuais em casa. Minha avó fazia artesanato. Minha avó também frequentava a igreja. E ela, desde cedo, levou a gente para a igreja para participar de grupo de teatro na igreja. Sempre participei de atividades culturais na escola, como festa junina, eventos culturais, feira de ciência. Na adolescência, eu gostava muito de desenhar quando era criança. E eu lembro de uma situação onde, uma vez, meus tios, algum amigo da minha família, eles levaram um desenhista profissional para me conhecer. Porque eu falava que queria ser desenhista, eu desenhava todo mundo o tempo todo. Então eles levaram esse desenhista para me conhecer e para mim saber como que era ser profissional desenhista e para ele ver meus desenhos. Eu acho que eu tinha por volta de 10, 11 anos nessa época. Logo depois disso eu terminei o ensino fundamental, na época era quinta série, começo do ensino médio, 8º ano, quinta série. E daí eu fui morar em Curitiba e fiz o ensino médio lá em Curitiba. Fui morar com os meus tios. Lá meu tio trabalhava com gráfico, ele tinha uma empresa. E lá eu aprendi com ele, continuei não desenhando, mas aprendi com ele a desenhar no computador, fazer artes, cartão de visita, fachada, essas coisas. E lá com ele eu aprendi a fazer esse tipo de arte visual. E também aprendi com ele a fazer questões de estruturas, fachadas, placas, luminosos, essa parte mais de estrutura mesmo, que para mim foi muito útil depois no teatro, numa questão de cenário. Depois eu terminei o ensino médio e voltei a morar em Foz do Iguaçu, porque minha mãe morava aqui e ela acabou tendo uma doença. Então eu tive que terminar o ensino médio lá, terminei a formatura e vim direto para cá. Então eu voltei para Foz no final de 2008, 23 de dezembro de 2008. E daí já em janeiro eu já comecei a fazer vestibular para entrar na faculdade para não perder tempo, porque naquela época eu não podia perder tempo, tinha que sair do ensino médio e ir para a faculdade. E eu acabei escolhendo um curso aleatoriamente, acabei escolhendo nutrição e comecei a fazer a faculdade de nutrição, já em fevereiro. Logo em seguida minha mãe faleceu e eu tinha alguns problemas de me comunicar, era muito tímido na faculdade. E nessa época meu pai tinha um clube, onde ele tinha campo de futebol e tal, e lá tinha uma cozinha industrial. Ele acabou alugando para uma empresa de Foz que dava cursos de culinária. Aí nisso eu acabei ganhando uma vaga nesse curso e fui estudar lá. Nesse curso eu acabei conhecendo a dona dessa escola, e quando acabou esse curso eu lembro de eu ter pedido para ela assim, uma indicação de algum outro curso para fazer gratuito, se ela poderia me indicar. E foi quando eu conheci o teatro. Ela me indicou para fazer o curso de uma escola que não era muito próximo da minha casa, mas era o único lugar que tinha teatro na minha região, que ficava a uns 5 km de distância da minha casa. Eu lembro que eu ia a pé até lá, e era calor pra caramba, então eu ia andando e voltando. E lá eu conheci a Sandra, que é a minha professora, que na época ela foi minha professora de teatro, e até hoje a gente trabalha junto. Atualmente ela é minha diretora, minha produtora, minha amiga, e a gente trabalha junto até hoje. Lá, só ver se eu não estou fugindo da pergunta. Lá nesse projeto, aí eu conheci o teatro e comecei a estudar teatro lá. Já de cara eu lembro de ter ganhado uma apostila de maquiagem, e eu lembro que era uma apostila que tinha
poucas páginas, assim, eu tenho guardado até hoje. Mas me aflorou a questão de que eu gostava de desenhar. Então eu comecei a pesquisar sobre maquiagem nessa época, já bem no comecinho do curso. Já nesse curso eu comecei a participar de outras atividades de outras turmas com a Sandra, em outros lugares que ela dava aula. Comecei a frequentar com ela outros lugares porque eu tinha essa disponibilidade durante o dia, que eu estudava só à noite. Comecei a frequentar outros grupos. Em 2010 ela me convidou para participar da SDS Teatral, que é a companhia que eu participo até então. A terceira pergunta: conte sobre seu aprendizado e formação na área de cultura em que atua. Coloquei em tópicos, no caso, comecei na SDS Teatral. Lá a gente fazia aulas sobre várias áreas referentes ao teatro. Desde interpretação, lá eu conhecia sonografia, sonoplastia, iluminação, a maquiagem, né, atuar principalmente. Eu continuei estudando, a gente continua estudando na SDS como aluno até 2017, embora eu já trabalhava na área, mas a gente continuou estudando até então. Em 2012 eu fiz um curso de maquiagem social, que era o que tinha, né, na cidade onde eu moro, em Foz do Iguaçu, que era o que tinha, então não tinha curso de maquiagem artística ou maquiagem cênica na minha região, ainda não tem. Em 2013 eu fiz um curso de... eu fiz um curso de dramaturgia no Teatro Caos, que foi uma atividade que aconteceu em um evento cultural em Foz, chamado Virada Cultural, e eu tive a oportunidade de conhecer esse grupo. A gente fez, né, entre vários que estavam presentes, fez esse curso de dramaturgia no Teatro Caos, que foi uma experiência bem bacana. Também em 2013 eu participei do teatro no projeto Atitude e fiz um curso de modelagem, corte e costura, para poder começar a iniciar meus trabalhos referentes ao figurino, que era uma área que eu tinha muito interesse. Fiz outros cursos de maquiagem, principalmente online, né, cursos virtuais naquela época, que não era tão acessível como hoje, que hoje em dia tem curso de tudo virtual. Naquela época não era tão acessível, mas era o único lugar que eu conseguia encontrar maquiagem artística, porque aqui não tinha. Em 2014 eu fiz um outro curso de alta costura e acabamento. Em 2014 também fiz um aperfeiçoamento de técnicas de maquiagem no Senac. Em 2015 que eu fiz um curso de maquiagem e caracterização. Em 2015 e 2016 continuei fazendo interpretação na SDS Teatral até 2017. Em 2016 eu participei de um curso de produção cultural, produtor cultural no IFPR, aqui em Foz. E em 2018 eu participei de um projeto que era de uma companhia de Foz, em parceria com a Unila, sobre produção e cinema. Próxima pergunta: conte quais são as suas principais referências e inspirações em seu fazer artístico-cultural. Minhas principais referências foi a primeira, que foi a Sandra, que ela tem um currículo enorme, sempre teve muitas experiências, ela sempre fez questão de dividir isso com a gente, então ela sempre foi uma referência de profissional quanto a conhecimento e experiência que ela teve, que ela já fez muita coisa bacana, então ela sempre dividiu isso com o grupo todo, sempre fez questão de deixar todo mundo inteirado das possibilidades que a gente pode ter, né, no mundo do teatro. E na área na maquiagem é o Marcelino de Miranda, que é um maquiador que mora em Curitiba, que eu conheci através dela também, mas foi o primeiro maquiador profissional que eu conheci de maquiagem e caracterização, e já tornou meu ídolo desde o começo. Comecei a acompanhar os trabalhos dele e em seguida, posteriormente, tive a oportunidade de conhecê-lo e já até trabalhei com ele, já desenvolvi algumas atividades com ele, já me convidou para fazer alguns trabalhos como maquiagem para clipes, um clipe, gravação de um DVD. Próxima pergunta. Perdão. Inspirações. Acho que o que me inspira, no caso, seria o impacto que o teatro causa na vida das pessoas. Eu venho de uma família simples, mas eu nunca passei por nenhuma necessidade, nem de moradia, nem de alimento. Mas no teatro eu tive contato com muitos adolescentes, crianças e muitos amigos meus que vieram de condições muito inferiores, que passaram por muitas necessidades.
e através do teatro eles puderam conhecer uma opção de vida que talvez, se não fosse pela arte, eles não teriam, né? E muitos deles hoje já são formados, nem todos trabalham na área, mas não trabalham só na área de teatro, mas continuam participando de alguma coisa artística até então. E essa transformação que isso causou na vida desses que são meus amigos próximos, principalmente, é o que me inspira a continuar trabalhando com isso e principalmente lecionando, que é o que eu gosto muito de fazer. Próxima pergunta é: conte sobre o seu aprendizado e formação na área cultural em que atua. Aqui é o número... Pergunta número 4. Em 2011 eu iniciei, em 2011 foi onde eu tive a minha primeira apresentação de teatro, que eu diria profissional, que eu apresentei num espetáculo chamado Reza Pra Não Te Pegar, que foi em Faxinal do Céu. Eu lembro que foi um evento muito grande, que era o encerramento do projeto Atitude a nível estadual. Então tinha grupos do Paraná todo, um representante do grupo, representando cada cidade. Eu lembro que teve um festival, uma mostra, né, com várias apresentações, não só de teatro. E eu lembro que a gente apresentou, e eu lembro que nossa apresentação foi a última apresentação do evento, da semana toda. Eu lembro que mobilizou assim, o evento, que todo mundo ficou muito chocado com a apresentação e teve repercussão. Eu lembro que no dia, como era encerramento, tinha a presença de televisão e eles vieram nos entrevistar. E eu já tinha 17 anos, 17, 18 anos, mas lembro que alguns dos meus colegas ainda uns eram crianças, outros adolescentes, e todo aquele deslumbre com a televisão e as pessoas querendo tirar foto. Foi a primeira assim, experiência como um artista profissional que eu tive, que me incentivou a continuar com certeza. Em 2014, eu participei de uma experiência bem bacana, que foi a atuação em dublagem, um espetáculo de bonecos gigantes da Princesa Ariel, que foi um evento da Fundação Cultural daqui de Foz do Iguaçu, na virada cultural, onde a gente teve a oportunidade de conhecer como é que era a produção desses bonecos gigantes, desenvolver, né, esse espetáculo e fazer a dublagem e depois apresentar, que foi bem bacana. Em 2015, participei da direção do espetáculo Conte Alguém, que eu dividi a direção com uma colega minha, no projeto Foz em Cena, que aconteceu no Céu das Artes em Cascavel. Lá o Conte Alguém era um espetáculo infantil com crianças que falava sobre abuso sexual infantil. Então foi uma experiência bem bacana e eu acredito que foi bem impactante naquela época e naquela região que a gente trabalhava. Em 2015 também trabalhei na produção do espetáculo Gato Malhado e Andorinha Sinhá, onde eu trabalhei não só na maquiagem, como também no figurino, e foi bem bacana. Também foi no Céu, em Cascavel, através do projeto Foz em Cena. Em 2016, eu participei do espetáculo Mágico de Oz, desenvolvido pela Fundação Cultural, onde eles reuniram atores da cidade toda, de vários grupos diferentes, para apresentar num evento que acontece todo ano, que comemora o aniversário da cidade. Então eu participei do Mágico de Oz em 2016. Em 2016 também a gente começou a produção do espetáculo Vovó.com, que é um espetáculo da SDSI Teatral, onde eu trabalhei na parte da produção com o cenário, desenvolvi um cenário inteiro feito de papelão, e é uma cozinha que aparentemente não poderia parecer uma cozinha de papelão, então ele ficou bem realista. E também na caracterização do ator, que ele faz uma personagem, uma senhora idosa, super tecnológica. O espetáculo Vovó.com, a gente trabalha com ele até hoje, desde 2016. Também trabalhei na direção do espetáculo Reza Pra Não Te Pegar, que foi o primeiro que eu atuei. Em 2016 eu dirigi ele com um grupo de alunos que eu tinha em um bairro, com um projeto da Fundação Cultural. Foi um projeto de 6 meses e no final do ano a gente participou de um festival de teatro desse projeto com outros grupos, que alguns tinham até 3 anos, e foi uma conquista que os meus alunos ganharam como melhor espetáculo, eles que eram tão novinhos e recentes, e que foi uma comemoração, e isso foi muito marcante também. Em 2018
eu atuei no espetáculo Santa Demência, onde eu fazia um personagem afeminado, depois ele virava uma drag. Então para mim foi uma dificuldade muito grande trabalhar esse personagem, mas assim, teve um retorno muito grande. A gente apresentou várias vezes, até 2018 a gente continuou apresentando esse espetáculo. Em 2018 também comecei a trabalhar como instrutor de teatro no Centro da Juventude, onde eu comecei a trabalhar com um grupo diferente, de uma forma diferente do que eu trabalhava antes nos projetos só de teatro, onde a gente começou a trabalhar com coisas que com adolescentes de vulnerabilidade social que já atendia no teatro, mas de uma forma um pouco diferente, onde eu aprendi, tipo assim, trabalhar teatro de uma forma, assim, antes nos grupos, nos projetos sociais de teatro, eram alunos que vinham para aprender a fazer teatro, que queriam teatro, e no Centro da Juventude eu tive a oportunidade de aprender a fazer o quê? Trabalhar com alunos que não vieram para fazer teatro, eles iam para fazer qualquer outra atividade ou para passar o tempo, então você tinha que conquistar aquele aluno, né, de uma forma que ele gostasse daquilo, eles não eram obrigados a permanecer e nem frequentar, então toda aula você tinha que conquistar eles para que eles voltassem à próxima aula, né, e pudesse dar continuidade ao espetáculo até então. Nesse mesmo ano de 2018 eu entrei em agosto, então em outubro eu acabei produzindo, né, para uma forma também de conquistar os alunos, um túnel do terror, onde eu fiz toda a parte de cenografia e maquiagem dos alunos. A gente produziu esse túnel do terror e ele foi o maior sucesso na festa de Halloween do Centro da Juventude. Em 2019 eu participei da produção de maquiagem de personagens para o show do Alok, e eu fazia maquiagem e caracterização também de pessoas que circulavam pelo show, que aconteceu no Blue Park em Foz do Iguaçu. Em 2021, o ano passado eu participei da produção e caracterização de um tributo ao Elvis, que aconteceu no Hotel Grand Resort Carimã, aqui em Foz do Iguaçu. E também participei de uma oficina de maquiagem artística que aconteceu em Guaíra, que foi um projeto da Itaipu Nacional e a Rede Regional de Cultura do Oeste do Paraná, que a gente foi até Guaíra e ministrei uma oficina de maquiagem artística lá, conhecendo o pessoal de lá, o grupo de lá, e fazendo esse intercâmbio que foi muito bacana. Próxima pergunta. Conte sobre as suas obras, projetos de sua autoria e suas participações. Acho que eu já falei algumas, mas eu posso continuar também. De 2012 a 2014 eu participei da produção do espetáculo Maurício e Rebeca e Maurício Congela, onde eu fazia maquiagem e trabalhava na produção como cenário. Trabalhei de instrutor de maquiagem no curso de modelo comercial de 2012 a 2015. Trabalhei em 2013 a 2015, trabalhei de instrutor de teatro no projeto Ponto de Cultura Foz em Cena. Trabalhei na produção do espetáculo A Escrava, da SDS Teatral, que era um espetáculo de drama, uma adaptação de Mary Glazender, que foi de 2013 a 2015, tiveram várias adaptações, várias remontagens. Trabalhei na produção de cenário e maquiagem. Trabalhei também na maquiagem da produção do clipe Suspiros no Jardim, da banda Instinto Contrário, que é uma banda de Foz do Iguaçu, isso em 2014. Em 2015 trabalhei na produção do espetáculo Balé de Repertório, Dom Quixote e La Fille Malgardée, onde eu fazia maquiagem, e trabalhei também, participei da cenografia. E também do musical Divas, né, de uma companhia aqui de Foz do Iguaçu. Em 2016 e 2017 eu participei da Paixão de Cristo, feito aqui pela Fundação Cultural. Em 2016, essa Paixão de Cristo aconteceu, eles reuniram artistas de Foz do Iguaçu, tinham mais de 60 pessoas no elenco, vários artistas da cidade, de vários grupos diferentes, e era uma produção dirigida pela mesma equipe que dirige o espetáculo lá no Piauí. Então foi uma experiência muito bacana, a gente conhecia a forma que eles trabalhavam
e eles trazer essa experiência pra gente aqui. E em 2016 a gente reproduziu isso com um grupo de uma igreja daqui de Foz do Iguaçu, mas foi de uma forma um pouco diferente. A gente meio que deu um upgrade na produção deles e foi um espetáculo itinerante, teve várias apresentações em várias regiões da cidade, né? No caso, para que tivesse mais acesso, mais pessoas tivessem acesso ao espetáculo. Em 2017, a gente participou com o espetáculo Nós. Eu atuei, trabalhei na maquiagem, no figurino e na cenografia. O espetáculo Nós, a gente participou do Festival Nacional de Teatro lá em Floriano, no Piauí, e a gente teve a indicação como melhor figurino. Em 2018 e 2019 eu fui convidado a ser jurado do desfile infantil de Carnaval da Saudade em Foz do Iguaçu. E 2018, 2019 e 2020 eu participei da produção da maquiagem dos espetáculos de Natal de Foz do Iguaçu, produzidos pela Fundação Cultural em parceria com a Itaipu. Então foram 3 anos consecutivos que eu participei. Em 2020 eu participei do Festival Cultural Virtual da região oeste do Paraná com o espetáculo Vovó.com na maquiagem. Em 2021, do Festival de Distanciamento Social, Maquiagem e Caracterização e vídeos sobre pinturas de pinturas aborígenes. Então eu acabei criando um vídeo sobre a maquiagem em indígenas e como é a cultura deles. Em 2021 também participei como maquiador na live de encerramento de final de ano chamado Fragmentos, que são vários espetáculos, né, da Escola Cia do Corpo. Próxima pergunta é: conte sobre a sua vivência de trabalhador cultural no momento pandêmico e as mudanças causadas pela pandemia em seu fazer artístico-cultural. Primeiro foi a interrupção, né, que foi o primeiro choque, o primeiro impacto foi a interrupção de tudo, né, das oficinas, dos projetos. A gente tinha projetos em andamento, projetos que tinham, como era começo de ano, tinham vários projetos que tinham sido recém-aprovados, que a gente tinha começado a desenvolver, coisas que a gente estava há muito tempo correndo atrás, então foi tudo interrompido e depois acabaram sendo diluídos em outras coisas, mas principalmente a interrupção de tudo. O impacto financeiro, principalmente, porque era a fonte de renda. Eu vivo de arte, trabalho somente com teatro, ou lecionando ou produzindo, mas só vivo disso. Então, com a interrupção de tudo isso, então financeiramente começou a prejudicar. A gente teve que buscar outras formas de renda através de empréstimo, buscando recursos de programas de fomentos, como o Fomento Paraná. Foi uma das formas de recursos que a gente correu atrás. Logo em seguida, né, depois do começo do primeiro semestre principalmente, né, começaram a aparecer alguns editais, né, então a gente começou a fazer inscrições em editais e em projetos online, né, como forma de buscar forma de renda e de produzir alguma coisa para determinar o ano sem ser no vermelho. E principalmente a adaptação da falta da plateia, né, tanto na produção, né, eu trabalho muito com eventos e com produções culturais, da plateia, e quanto lecionando, sem alunos presenciais, né? Então, como trabalhar teatro, né, com numa janela do computador. Então, foi o primeiro impacto, assim, que a gente teve no ano de 2020. Conte seus planos enquanto trabalhador de cultura para quando acabar o período pandêmico. Eu acredito que jamais vai voltar a ser o que era antes, né? A forma que a gente trabalha, a forma que a gente vivia e trabalhava antes da pandemia, antes de 2020, eu não acredito que vai voltar a ser como era. Acredito que algumas restrições vão acontecer, mesmo porque eu acredito que possa, né, acontecer novamente outras epidemias ou pandemias, talvez. Não como uma forma pessimista, mas uma questão biológica mesmo. Mas acredito assim, que nada vai ser como era antes. Então, assim, vai ficar nas lembranças algumas experiências, com certeza. Mas assim, eu vejo como uma forma de expandir, né, a gente sair da nossa bolha, de como produzir algumas coisas. Como um exemplo é da aula online, entendeu? Como, né, incentivar um aluno a ele ter interesse de fazer aula de teatro online, sabe?
e com todas as dificuldades que a gente tem, eu que trabalho com muitos que trabalham com adolescentes de baixa renda, de vulnerabilidade social, muitos não tinham acesso ao celular, e quem tinha celular não tinha internet, e os que tinham acesso, como fazer eles se manterem interessados, sabe? Mas continuar produzindo e me dedicando à informação, que sempre foi. Então, assim, e uma forma que cultura quando acabar o período pandêmico. Eu acredito assim que continuar produzindo, me dedicando à formação, que é uma coisa que eu gosto muito, porque eu, quando estou em sala de aula, eu vejo a possibilidade dos meus alunos, que foram a possibilidade com os meus amigos, é que eu tive na vida de ter uma opção de fonte de renda, ter uma profissão ou várias profissões, porque atualmente eu sou ator, sou cabeleireiro de teatro, sou maquiador, sou figurinista, sou técnico, sou sonoplasta. Então, assim, através do que eu faço com os meus alunos, ter a oportunidade de dar para eles essa opção de ter uma carreira, de ter uma vida artística e ter um contato com a arte e essa transformação que ela traz para a nossa vida.